Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um quadro do Vassoler Responde, eu trago para vocês a resposta para uma questão que me foi feita muitas e muitas vezes por vocês, espectadoras e espectadores do meu canal do YouTube, das minhas aulas ao vivo, das resenhas de livros, das resenhas de filmes, das leituras de Vassoler e das viagens de Vassoler. E agora, espectadoras e espectadores do Vassoler Responde. Vassoler, como estruturar um projeto de pesquisa, como recortar um objeto de estudos, como chegar ali a uma dimensão de projeto de pesquisa, de objeto para eu estudar, desenvolver a minha iniciação científica, uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa de doutorado, um TCC, um trabalho de conclusão de curso e tudo mais. É claro que quem ali já seguiu pela trajetória de mestrado e doutorado já tem, mas o traquejo já está, digamos ali, mais entronizado e entronizada nessa dimensão de estabelecer um projeto de pesquisa. Mas eu quero conversar com você que tem dúvidas, está começando essa trajetória, ou então está ali se estabelecendo, mas o andar da carruagem está meio truncado. Eu vou compartilhar com vocês a minha própria experiência como pesquisador, estudando a obra de Dostoiévski. Eu vou mostrar a vocês como eu fiz o recorte. Claro que eu não vou poder, nesse vídeo do Vassoler Responde, entrar no mérito da pesquisa, ou seja, eu não vou poder estabelecer para vocês todos os marcos teóricos, conceituais. Eu vou fazer para vocês a apresentação, digamos, do esqueleto do prédio. Sabe quando a gente está vendo o prédio sendo erigido? E a gente primeiro vê, obviamente, o esqueleto do prédio, a arquitetura do prédio nas suas fundações, para depois nós vermos ali a composição, digamos, a gente vê mais os ingredientes do prédio, os ingredientes do bolo, do que propriamente o recheio. É isso que eu vou fazer no Vassoler de hoje, do Vassoler Responde de hoje, falando para vocês como estruturar um projeto de pesquisa. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, gente, muitas pessoas pensam que um tema, digamos, muito abrangente poderia resultar num bom projeto de pesquisa, num bom recorte de objeto de estudos. Por exemplo, Deus na obra de Dostoiévski. Por exemplo, o livre-arbítrio na obra do filósofo alemão Immanuel Kant. Gente, essas dimensões, esses dois exemplos que eu trouxe para vocês, são muito gerais, são muito vagos. Eles geraram muita fortuna crítica, muito se foi dito. Ou seja, é importante que, primeira coisa, que ao desenvolver um objeto de pesquisa, um recorte para um objeto de pesquisa, haja bastante especificidade, ou seja, singularidade. Aquilo que a palavra recorte traz. Do mais vago para aquilo que é mais específico, mais pontual, mais concreto, mais tangível. Então, a primeira coisa, é claro, é que vocês tenham bastante familiaridade com a autora ou autor que vocês vão estudar e que vocês também tenham familiaridade com a fortuna crítica, ou seja, com as obras, os artigos, os ensaios que foram escritos sobre determinada autora ou determinado autor. Isso é muito importante para vocês conhecerem aquilo que eu vou chamar, e aquilo que se chama de estado da questão. Ou seja, vocês vão estudar um determinado ponto, como eu fiz na obra de Dostoiévski. Vocês precisam saber o que foi dito de forma suficiente a esse respeito, para que vocês conheçam em que posição, em que estado a questão sobre a qual vocês querem discorrer, a questão que vocês querem analisar, está. Então, por exemplo, no meu caso, eu queria estudar a dimensão, o meu primeiro estudo, a minha iniciação científica, foi sobre a polifonia na obra de Dostoiévski, sobre a dimensão das múltiplas vozes, tanto no sentido estético, poético, da estrutura narrativa,
quanto num sentido do conteúdo das obras, de sua densidade filosófica, digamos. Tudo isso foi muito importante para mim. O que eu fiz? Primeiramente, eu conhecia já muito bem a obra de Dostoiévski, já tinha lido e relido suas obras muitas vezes, e aí eu me debrucei sobre um texto seminal do crítico literário Mikhail Bakhtin, crítico literário russo e filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin, Problemas da Poética de Dostoiévski. Esse texto é seminal para todas as pessoas que estudam a obra de Dostoiévski. Todo mundo que estuda a obra de Dostoiévski necessariamente lê Problemas da Poética de Dostoiévski. Muito bem. A partir dali, com o Bakhtin, eu pude, porque ele faz isso, ele faz, num dos primeiros capítulos da obra, toda uma dimensão do estado da questão. Ele mostra como diferentes autores entreviram a obra de Dostoiévski, como eles a analisaram, como eles estruturaram suas visões. Isso contribuiu muito para mim. Aí, o que eu fiz? Vejam vocês. A partir da delimitação do meu objeto, a polifonia na obra de Dostoiévski, isso ainda está muito vago. Eu pensei a polifonia na obra de Dostoiévski numa determinada obra. Por exemplo, Memórias do Subsolo. Aí eu já começo a restringir o objeto, de tal maneira que eu tenho um escopo mais específico. E, para trazer um escopo ainda mais específico, eu, como pesquisador brasileiro, à época, pensei em estabelecer um diálogo crítico com dois pesquisadores da Academia Brasileira que haviam se debruçado sobre essa questão da polifonia na obra de Dostoiévski. Quais foram? O professor Boris Schneiderman, que também é tradutor da obra de Dostoiévski e é fundador da cadeira de russo da Universidade de São Paulo, então todas e todos nós que estudamos literatura russa somos muito gratas e gratos ao professor Boris Schneiderman. E eu também li o livro Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski, do professor Luiz Felipe Pondé. O Boris Schneiderman tinha muitos artigos tinha livros sobre Dostoiévski, ele estudou o Sr. Prahatin, e ele tinha muitos artigos, muitos ensaios sobre Bakhtin e sobre Dostoiévski. O Luiz Felipe Pondé tinha justamente esse livro sobre Dostoiévski, Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski. E olha que mais que eu encontrei. À época, fazendo pesquisa ali no acervo jornalístico de artigos e também de jornais na Biblioteca Central da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, eu encontrei uma resenha do livro que o professor Luiz Felipe Pondé havia escrito sobre Dostoiévski, uma resenha de autoria do Boris Schneiderman. Então eu pude entender que esses dois autores tinham visões muito distintas sobre o fenômeno da polifonia. Enquanto, eu não vou entrar profundamente no mérito, porque o nosso Vassoler Responde de hoje não é para discutir o conceito, mas a estruturação do projeto de pesquisa, mas grosso modo, assim, panoramicamente, Luiz Felipe Pondé pensava a polifonia num sentido religioso, num sentido de conteúdo da filosofia religiosa em Dostoiévski, que para ele é fundamentalmente tributária da ortodoxia cristã, da ortodoxia russa, e Luiz Felipe e Boris Schneiderman pensava a polifonia em termos estéticos, com os parâmetros da filosofia da linguagem e das categorias poéticas erigidas pelo Bakhtin. Então havia duas formas de leitura de Dostoiévski que se contrapunham de maneira muito prolífica, de maneira muito instigante em termos de estudo e de argumentação. E eu queria justamente estudar essas duas visões, me amparando em mais textos da Fortuna Crítica, para poder entender como se aproximavam Luiz Felipe Pondé e Boris Schneiderman como estudiosos de Dostoiévski e Mikhail Bakhtin, e também como se distanciavam, de tal maneira que eu poderia então me posicionar, me estruturar, trazer as minhas próprias ideias. Estou falando para vocês de uma pesquisa de iniciação científica. E com essa trajetória, vocês já começam a ver um caminho delineado, que foi importante para mim e pode ser importante para todas e todos vocês que queiram fazer uma pesquisa de iniciação científica. Então vamos lá. Eu delimitei um objeto, no caso, a polifonia em Dostoiévski. Ainda está muito vago.
eu escolhi a dimensão de polifonia numa obra determinada, no caso, Memórias do Subsolo. A partir dessa escolha, eu lancei mão do conceito de polifonia e da leitura que fizeram de Dostoiévski dois autores da Academia Brasileira, Boris Schneiderman e Luiz Felipe Pondé. E tanto melhor se as proposições de leitura que vocês trouxerem para o objeto de pesquisa de vocês, para a pesquisa de vocês, forem contraditórias entre si. Pessoal, como já nos ensina o grande Sócrates, personagem tanto do Platão quanto do Xenofonte, o contraditório, a dimensão do pensar a contrapelo de nós mesmas e mesmos, é fundamental para o arejamento do pensamento, para o arejamento do conhecimento, para a sua não ossificação, para evitar quaisquer dogmatismos. Então, a partir daí, eu tinha a dimensão de fazer pesquisas bibliográficas para estruturar o meu objeto de pesquisa de maneira bem orientada. Eu sabia que, se os textos não tivessem diálogo com esse objeto específico que eu havia recortado, eles não seriam tão importantes para a estruturação de uma bibliografia, porque isso é muito importante. Para estruturar um objeto de pesquisa, nós sempre precisamos dialogar com autoras e autores, com a fortuna crítica do nosso pensador e pensadora escolhido para a pesquisa. E por isso, para nós não termos aí um colosso de leituras, para que nós tenhamos uma bibliografia factível, legível num determinado tempo de desenvolvimento do projeto de iniciação científica, do mestrado e do doutorado, a gente precisa de singularidade e especificidade. Vejam, essa foi a caminhada pela iniciação científica. No mestrado, aí sim, colhendo os resultados da pesquisa da minha iniciação científica, eu pude aumentar o escopo. Geralmente, gente, isso é uma questão aí geral, tá? Geralmente, se pede às pesquisadoras e aos pesquisadores que no mestrado façam essa articulação com a fortuna crítica, com a dimensão ali dos estudos que autores e autoras fizeram em relação ao objeto determinado da pesquisa. Já no doutorado, o que é pedido geralmente é que o pesquisador e a pesquisadora tenham um posicionamento próprio, uma ideia própria. Por isso, gente, é tão importante a parcimônia, a paciência, o passar do tempo com muitas leituras, com aprofundamento, porque as ideias, a autonomia do pensamento, a autonomia da constituição das próprias ideias, gente, isso leva tempo, leva maturidade. Não é apenas e tão somente a leitura dos livros, mas o aprofundamento existencial, humano, o cotejo dos livros com a realidade, com o mundo, para que nós ampliemos a nossa capacidade, não só cognitiva, mas existencial, a nossa capacidade de nos enraizarmos com o mundo, de estarmos no mundo criticamente. Então, essa basicamente é a trajetória. Quando vocês pensarem no objeto de pesquisa, pensem, meu objeto de pesquisa está bem delimitado? Eu consigo explicar, por exemplo, vocês conseguiriam explicar o objeto de pesquisa de vocês para uma pessoa de tal maneira que ela pudesse entender o caminho e o recorte que vocês fizeram? Isso é muito importante. Por quê? Porque esse esclarecimento vai levar digamos, a um afunilamento de bibliografia para determinar os autores e autoras, sejam eles brasileiros e brasileiras, sejam estrangeiros e estrangeiras, né, de outros países, com os quais vocês vão dialogar. E aí, gente, hoje, né, nós temos aí na palma de nossa mão, com o celular ou com os computadores e os acervos das bibliotecas, nós temos um verdadeiro arsenal de artigos, de ensaios disponíveis virtualmente em plataformas acadêmicas de procura para nós chegarmos aos livros. Essa digitalização dos livros está democratizando, está tornando muito mais acessíveis os livros, as ideias e o conhecimento partilhado. Essa é a trajetória geral. Flávio, você está dizendo que esse caminho pode servir para outros campos das humanidades que não a literatura? Sim! Você pode recortar um tema, por exemplo, vamos lá. O domínio dos Estados Unidos, o domínio imperialista que os Estados Unidos exerceram sobre o Afeganistão. São 20 anos, então é muito tempo.
De repente a pessoa pode recortar o final, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que se deu agora 20 anos depois, né, da ocupação imperialista em 2021, setembro de 2021, quando eu estou fazendo essa resenha, é que os Estados Unidos saíram do Afeganistão. E aí é possível estudar por que houve a saída, e aí é possível recortar autores que escreveram, seja respaldando a invasão imperialista dos Estados Unidos, seja criticando essa invasão, e estudar os fatores ali específicos da saída. Eu quero dizer a vocês que não foi à toa que durante o mestrado, entre os anos de 2008 e 2009, não foi à toa que eu fui morar na Rússia. Por quê? Porque, gente, primeiro que havia língua russa, eu precisava ler Dostoiévski no original, precisava aprofundar os estudos de língua russa. Depois, era importante que eu me ambientasse nos valores e costumes russos. Ler um livro sobre a história russa, sobre os costumes, tudo isso é muito importante. Mas, como vocês sabem, ninguém é brasileiro ou brasileira e russo ou russa por procuração. Você não vai ter uma imersão profunda na cultura, conhecer como as pessoas falam, reagem, têm afetos, abrem os sentimentos ou fecham os sentimentos sem estar no país. Então o fato de eu ter morado na Rússia, o fato de eu ter conhecido o sistema educacional, feito amigas, amigos, tudo isso foi muito importante para eu aprofundar o meu aprendizado. Então vai depender muito da trajetória de vocês, do objeto de estudo de vocês. E por isso é tão importante, sobretudo num país com tanta desigualdade e agora com o estado de fomento à produção científica pilhado pelo neoliberalismo, por isso é tão importante o fomento à pesquisa científica, à pesquisa acadêmica, para que as pessoas das mais diversas proveniências sociais possam ter democraticamente acesso a bolsas de pesquisa, acesso a bolsas para irem para o exterior. É isso, gente, então, que eu gostaria muito de compartilhar com todas e todos vocês nesse Vassoler Responde, para que nós tenhamos a dimensão de como estruturar um projeto de pesquisa, com recorte, com especificidade, delimitando bem o objeto, trazendo autoras e autores que leiam esse objeto de maneira diferencial, para que isso contribua com o contraditório, com a dialética, com a riqueza de opiniões e embates, para nós compreendermos a dinâmica do nosso objeto, nos posicionarmos e delimitarmos a nossa bibliografia. Aí, gente, vocês podem estruturar, né, como esse objeto se desenvolve, vocês podem fazer o desenvolvimento da pesquisa, sua justificativa, e sempre num projeto de pesquisa, tá, entrando na dimensão do projeto de pesquisa, que a introdução seja escrita por último. Porque primeiro você faz toda a trajetória, você delineia a trajetória para falar como vai ser o cronograma de leitura, de pesquisa, os relatórios que você vai fazer, para o fim estabelecer na introdução. Então é curioso, né? O fim é feito no final, para que você delineie as etapas do que vai fazer, como você vê o objeto, como se você, depois de ter percorrido todo o vale e subido a montanha, como se do cume da montanha, então, você pudesse observar todo o esplendor ali do vale e entender a sua trajetória. Tudo bem, gente? Então espero que com esse Vassoler Responde eu tenha trazido a resposta à questão de vocês. Como estruturar um projeto de pesquisa, como chegar a um objeto de estudos. Se vocês gostaram de mais esse quadro do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de
ao clicar nessa tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem aos quadros do Vassoler Responde, que acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então, até o próximo Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!